Bom, gente, a gente vai agora para o nosso último capítulo do livro de vocês desse ano, que é o capítulo 12, o assunto sobre astronomia. Então, peguem lá o livro de vocês na página 216. Esse capítulo, ele fala do modo como nós observamos os astros, como nós observamos os elementos que estão fora do nosso planeta Terra, tá bom? E, inclusive, o nosso planeta também, ele está dentro do universo. O planeta Terra, ele é o terceiro planeta do sistema de uma estrela chamada Sistema Solar, tá bom? Então, nessa imagem que nós conseguimos visualizar aqui, nessa página 216 e 217, ele retrata um tipo de fotografia especial que ele coloca em exposição durante algum determinado período de tempo as imagens que são visualizadas. E aí a gente consegue visualizar várias estrelas e o movimento da Terra, na verdade. Quando ela se movimenta, a gente consegue observar esses astros em movimento, mas na verdade a gente entende que quem está em movimento é o próprio planeta Terra. Bom, gente, aqui nós vamos começar com o nosso satélite, que é a Lua. Lembrando que satélite é tudo aquilo que orbita um planeta, tudo aquilo que gira em torno de um planeta. Então, a Lua, ela é um satélite natural girando em torno da Terra. Nós temos também alguns outros satélites que são feitos pelo homem, mas satélite natural nós só temos um, que é a Lua. Temos aqui algumas perguntas para esclarecer sobre a Lua. Primeira, a Lua tem luz própria? Não. A Lua utiliza a luz vinda do Sol, tá bom? Então, sempre que a gente vê a Lua iluminada, não é a luz dela, a luz veio do Sol. Outra pergunta: da superfície da Terra, conseguimos enxergar toda a superfície da Lua? Não, também. Dependendo de algumas épocas do mês, algumas épocas das fases da Lua, nós não conseguimos observar ela porque ela vai estar escura, porque não vai estar batendo o Sol. E também, mesmo que a gente consiga observar ela na lua cheia, que é quando a gente consegue ver ela toda iluminada, a gente só enxerga a face que está virada para a gente não consegue enxergar a outra face, a face de trás, tá bom? Próxima pergunta: a Lua se movimenta? Sim, a Lua faz três movimentos. Um chamado revolução, que é quase ao mesmo tempo da rotação, que é semelhante à da Terra, rodando em torno dela mesma. E ela também faz um movimento de translação, tá bom? Girando em torno da Terra. Próxima pergunta: por que a Lua aparece no céu com diferentes formatos? Justamente porque ela vai depender da sua localização para receber a iluminação vinda do Sol. Bom, ainda falando sobre as características da Lua, a Lua é um satélite da Terra, iluminado pelo Sol. Ela realiza movimentos simultâneos, que é o movimento de rotação e o movimento de translação, tá bom? Ela demora cerca de 27 dias para fazer um ciclo lunar, que é o movimento que ela gira em torno da Terra, é como se fosse um movimento de translação. Esse ciclo lunar, então, é que vai determinar o que a gente vai conseguir visualizar da Lua. Se a gente vai conseguir observar ela toda iluminada, se a gente vai conseguir saber se ela está toda apagada, por quê, ou se ela vai estar em algum dos quartos, minguante ou quarto crescente. Então, olha só, no livro de vocês ele retrata ali a lua nova, que é quando a gente enxerga ela toda escura, a superfície dela não é visível. O quarto crescente é quando ela já está adquirindo uma luminosidade, ou seja, a gente consegue observar ela gradativamente crescendo, ou seja, a iluminação vai chegando nela aos poucos, gradativamente. Tem a lua cheia, que é quando ela está totalmente visível, a gente consegue observar aquela bolinha completamente iluminada. E tem também o quarto minguante, que é quando ela vai desaparecendo para se tornar nova novamente. Na verdade, satélite é todo objeto que gira em torno de um planeta. Atualmente, temos vários satélites construídos por nós humanos, mas temos também um satélite natural, a Lua. Embora a Lua pareça muito próxima do nosso planeta, ela está a milhares de quilômetros de distância. Isso é bem longe. Para termos ideia da distância, é só tomarmos por base o tamanho da Terra. Imagine um círculo. Agora, vamos fazer uma linha que passe exatamente pelo meio do círculo. O nome desta linha é diâmetro. Agora, imagine que este círculo é o planeta Terra. Se traçarmos uma linha de um ponto a outro da Terra
Esta linha terá mais de 12.000 quilômetros. Então, este é o diâmetro da Terra. Sendo assim, podemos dizer que na distância entre a Terra e a Lua, poderíamos colocar 30 planetas Terra. É por estar tão distante que a Lua parece tão pequena. Mas o diâmetro da Lua é de mais de 3.000 quilômetros. Ela não é nada pequena. E entre todos os planetas que giram em torno do Sol, a Lua é o maior satélite, quando comparada ao seu planeta de órbita. Aqui nas páginas 220 e 221, nós observamos realmente esses quartos chamados fases da Lua. Existem 4 quartos: a Lua cheia, o quarto minguante, a Lua nova, o quarto crescente e aí retorna para a Lua cheia de novo. Então, nessa primeira imagem, ele mostra como acontece a questão do desaparecimento da Lua com relação à imagem dela, porque a iluminação para de bater nela, até chegar na Lua nova, e o retorno da luminosidade até ela voltar a ser Lua cheia novamente. Então, a Lua, gente, ela não desaparece, ela continua lá. A gente não consegue observar porque não tem luminosidade do Sol durante alguns períodos, tá bom? Então, esse ciclo que a Lua faz em torno da Terra demora cerca de 27 dias, tá bom? Então, vamos lá responder as questões aí da página 221. Em quais dias Alana e seus colegas observaram a Lua nova? A Lua nova, lembrando que é aquela que está 100% apagada, 100% sem a iluminação do Sol. Então, aí você vai colocar na resposta dia 21/6 de 2020, a primeira. E no mês de julho foi dia 20... Tá certo? Cadê? Dia 20/7 de 2020, tá bom? Então, os 2 dias que você vai colocar aí são 21/6 de 2020 e 20/7 de 2020. Quantos dias se passaram entre a ocorrência das 2 luas? Então, bora lá contar? Se você contar ali do dia 21 para frente, vai 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, nós temos aí 29 dias aproximadamente para que aconteça uma lua nova de novo. Tá bom? Então, esse mais ou menos é o ciclo que demora para a gente conseguir visualizar as luas. Lembrando que se a gente contar os dias internamente, são os 27 dias se você for lembrar, os 27 dias que demora no ciclo lunar, tá bom? Aqui tem também um textozinho falando sobre a Lua e a influência dela com as marés. Gente, a gente tem que lembrar que a Lua exerce uma força de atração muito grande sobre a Terra, uma força de atração gravitacional. Só que não é suficiente para que ela se aproxime tanto da Terra. Ela fica orbitando a Terra, mas essa força ela é grande o suficiente para ela exercer influências, principalmente no mar. Tá bom? Então, existem épocas que o mar está cheio, existem épocas que o mar, as águas, elas se movimentam um pouco, como é o exemplo mostrado nesse farol da Barra, em Salvador, onde ele mostra que no mesmo dia tem uma maré alta, ou seja, a água ela sobe bastante, e também no mesmo dia ela pode baixar e ali deixar uma grande área sem água. Funcionam as fases da Lua. Vamos ver. A Lua não possui iluminação própria como o Sol. Ela, na verdade, reflete a luz do Sol. Mas assim como a Terra, a Lua é uma esfera, o que faz com que ela não possa ser iluminada por inteiro. E é por isso que algumas partes dela ficam escuras em determinados períodos. A isso, damos o nome de fases da Lua. E elas são 4, podendo ser chamadas de quartos lunares. E embora a órbita da Lua seja elíptica, vamos mostrar como um círculo para facilitar a compreensão. Neste esquema, o Sol está do lado direito, portanto, é da direita que vem sua luz. Quando a face da Lua que está iluminada não está voltada para a Terra, é como se a Lua ficasse totalmente escura para nós. Esta fase é chamada de Lua Nova.
A revolução continua e podemos ver metade da Lua iluminada. Esta fase é chamada de quarto crescente. A Lua continua sua órbita e agora podemos ver sua face totalmente iluminada. Esta é conhecida como Lua cheia. Prosseguindo com a órbita, e novamente só é possível ver metade da Lua iluminada, e este é chamado de quarto minguante. Nós vamos para o assunto agora falando sobre as constelações, tá bom? A gente deve lembrar que constelação é o conjunto de várias estrelas. O que a gente consegue observar no céu é aqueles pontinhos brancos, tá bom? Existem estrelas que estão mais próximas, existem estrelas que estão mais distantes. Então, nem sempre a estrela que está mais brilhante, ela é uma estrela maior. Ela pode simplesmente estar mais próxima. O Sol é a estrela mais próxima que a gente tem. Ele é a nossa fonte de energética, a nossa fonte de calor, e a gente utiliza ele, tanto que o nosso planeta orbita em redor dele, tá bom? Nessa imagem aqui ele mostra uma criança observando o céu, e ela fala com relação aos astros que ela consegue identificar. Todos esses astros, eles são as estrelas, no caso, relacionadas. Lembrando que a gente, quando para visualizar a noite, nem sempre a gente consegue observar todas essas estrelas, porque vai depender muito se o céu vai estar com nuvens, se o dia, se a noite vai estar mais nublada ou não. Então, dependendo também da posição que o planeta estiver girando, para onde você conseguir observar cada estrela, tá bom? Mas assim como o Sol, as estrelas elas não se movimentam, elas estão lá no universo. E quem se movimenta é o nosso planeta. Por isso, se você olhar em diferentes períodos do dia, você vai observar aquele mesmo padrão de estrelas em um local provavelmente diferente. Nós temos alguns exemplos de constelações, como por exemplo as Três Marias, ou também chamados Três Reis, dependendo da localização que você tiver. Elas têm um formato de estrelas bem brilhantes, bem próximas umas das outras, e elas fazem parte de uma constelação chamada constelação de Órion, tá bom? Existem outras estrelas também, que têm alguns formatos bem conhecidos, tá? E elas ajudavam antigamente muito na navegação. As pessoas que não tinham como se... Não existia GPS antigamente, não existia um modo de locomover como existe hoje. Então, de sim observar as estrelas, eles conseguiam obter localizações. Nessa página 229, ele fala sobre o meio pelo qual os cientistas eles desenvolveram métodos de mapear o universo. Para esses mapas, eles chamaram de mapas celestes, porque neles vão conter as estrelas. Elas também podem ser chamadas de cartas celestes, como se fosse cartografia de geografia, só que é para análise do céu. Através desses mapas, a gente consegue se localizar. Como eu falei para vocês, as grandes navegações utilizavam, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, que é um complexo de estrelas que contém 5 estrelas, e dessas 5 estrelas, o braço maior ele aponta sempre para o sul e o braço menor aponta sempre para o norte. Tá bom? Então, era um meio pelo qual os navegadores conseguiam se orientar, somente usando o céu. Aqui ele mostra a aparência do céu noturno. Ela não é a mesma em todas as regiões, porque vai depender muito da posição em que a Terra estiver dos astros. Porém, nós temos aqui duas imagens, a A e a B, no céu noturno, no mesmo local na Indonésia, em 2015. Essas fotos foram registradas com a diferença de poucas horas. Nessa diferença de pouquíssimas horas, conseguiu-se observar o céu de forma diferente. Por que isso aconteceu? Porque a Terra está em constante movimento. Então, a gente tem que lembrar que os astros, eles provavelmente estão nos mesmos lugares. Porém, a Terra, ela se movimenta. Então, por isso a gente consegue observar de formas diferentes, em horários diferentes. Tá bom? Observando essas imagens, o que você pode dizer sobre a posição dos astros no céu? Justamente, eles modificam com relação ao nosso ponto de visão. Por quê? Porque a Terra está em constante movimento. Aqui embaixo ele coloca os dois movimentos da Terra, que é o movimento de rotação, que é o que ela gira em torno dela mesma, e o movimento de translação, que é aquele que ela gira em torno do Sol. Então, tudo isso vai variar
Dependendo da localização em que a Terra estiver e da posição que ela estiver perante ao Sol, no seu próprio movimento de rotação, a gente vai conseguir observar os astros de formas diferentes. Lembrando que de dia os astros estão lá, a gente não consegue observar por causa da luminosidade do Sol que bate na nossa atmosfera e com isso a gente vê uma claridade muito grande, a gente consegue observar o céu muito claro. Então, mas se você tiver um aparelho, um telescópio bem avançado, ainda assim durante o dia a gente consegue observar os astros. Existem muitas estrelas, são tantas que é impossível contar. Todas as estrelas que vemos formam parte da galáxia onde está o Sistema Solar, chamada Via Láctea. As galáxias são imensas agrupações de estrelas, pó e gás. Algumas são elípticas, outras irregulares e outras são espirais, como a nossa Via Láctea. As galáxias estão muito longe uma das outras? As distâncias no universo são medidas em anos-luz. É necessário usar uma medida especial, porque as distâncias são enormes. Se pudéssemos voar em um foguete, vocês sabem quanto demoraríamos para chegar até a galáxia mais próxima? 179. Então, gente, a gente tem um aparelho tecnológico para observar cada tipo de coisa. Então, para observar aquilo que é invisível ao olho nu, a gente usa um microscópio. Para observar aquilo que está muito longe da gente, a gente vai usar um telescópio, tá bom? Antigamente a gente chamava muito de luneta, e existem algumas pessoas que ainda chamam de luneta até hoje. A luneta, também chamada de telescópio, ela é uma sobreposição de lentes em que a gente consegue observar astros que estão super longe de forma mais aproximada. Existem alguns instrumentos diferentes que a gente pode utilizar para observar os astros no céu. O primeiro a gente vai usar aí, identificar que a luneta, que é o mesmo que a criança estava observando na imagem anterior, também chamado de telescópio refrator. Ele utiliza as lentes para meio que mudar a trajetória da luz que passa por elas e com isso ampliar o objeto que está sendo observado. Nós temos também os telescópios refletores, que eles utilizam espelhos para projetar e aumentar o tamanho dos objetos com relação à visualização que a gente tem aqui da Terra. E também tem os telescópios espaciais, que são aqueles que são colocados em órbita da Terra e eles ficam observando o espaço de forma mais distante da gente, porém eles têm uma precisão bem maior. Agora, instrumento de observação de forma geral, a gente tem o periscópio, que é muito utilizado em submarinos, que ele é utilizado para observar objetos distantes, geralmente inclinado, e ele consegue observar de acordo com objetos que refletem a luz até o observador. Nós temos também as lupas, que elas são um leve grau de aumento de uma imagem, ela amplia uma imagem, a mesma função que acontece nos nossos óculos, por exemplo. E nós também temos um objeto de observação chamado microscópio, que é aquele que observa qualquer tipo de, utilizando sobreposição de lentes, qualquer tipo de substâncias ou elementos bem pequenos que às vezes nem com a lupa não dá para observar. São aqueles chamados invisíveis a olho nu, são os elementos microscópicos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês vejam o próximo vídeo de autocorreção. E a gente fica por aqui no dia de hoje. Beijinho!